Deixei um recado no começo do vídeo que eu tenho problema de gagueira desde a infância. Então, se você tem problema com isso, não precisa assistir. Se você se incomoda com isso, e eu tento melhorar minha dicção a cada dia, só que não quer dizer que ela vai ficar perfeita do dia pra noite. E se você discorda dos temas de vídeos que eu faço aqui no meu canal, não precisa assistir também. Ninguém é obrigado a assistir. E era isso que eu queria falar, e continua com o vídeo aí. Bom, bem nesse vídeo, hoje eu quero falar sobre como as pessoas odeiam a verdade e preferem a mentira. E eu vou começar falando sobre um vídeo antigo que eu fiz, que inclusive é um dos vídeos mais assistidos do meu canal, sobre como a genética impacta na musculação, no shape. Que eu falar, né, que você querendo ou não, a genética influencia muito em como você vai construir no prazo e outras coisas, no formato muscular, né. Tem pessoas que o shape, né, vai parecer mais cheio, mais bonito do que outros. E eu falei isso, né? Só que algumas pessoas lá, eu percebi que elas quiseram tentar me atingir por conta da minha gagueira, pela minha forma de falar, porque na cabeça delas, você falar uma coisa, uma verdade que bate no ego delas, é algo ruim. Então, elas tentam te atacar. Isso é um mecanismo natural do ser humano. Eles não prestaram atenção no que eu disse no meu vídeo, né? Porque aquilo que eu falei no meu vídeo pode parecer um pouco negativista, sei lá, para algumas pessoas, só que não, é um fato. Você crê ou não, a genética influencia no seu corpo. Não só no seu corpo, em várias questões mentais, cognitivos, de comportamento. Eu até abordei esses temas em um vídeo que eu fiz só sobre a genética. E eu continuando, você percebe que as pessoas preferem mais a mentira do que a verdade? Com o exemplo de Jesus e Barrabás. A democracia escolheu Barrabás. Por quê? Porque o que Jesus pregava na época iria contra as instituições, até mesmo religiosas, porque Jesus digamos assim, não é brigar, mas falava muito sobre a hipocrisia dos religiosos na época, né? Vai falar sobre renegar os seus próprios instintos, desejos, etc. Isso era uma coisa que não confortava o ego das pessoas, porque uma coisa é só bem-vinda quando aquilo meio que conforta o ego das pessoas, pela maioria das vezes. Se você traz uma verdade e aquilo afeta o ego da pessoa, ela não vai se sentir bem e vai falar que você está mentindo, que não sei o que, vai criar ódio de você, esse tipo de coisa. Exemplo disso é de um cara que foi traído. Você mostra o vídeo pra ele, fala, mostra evidências, vídeos, só que ele não acredita. Por quê? Porque aquilo atinge tanto o ego dele que ele não quer aceitar. Mesmo que aquilo seja um fato. Ele começa a falar mal de você, que não sei o quê. Ou seja, as pessoas têm uma tendência de criar um mundo paralelo pra elas. Criar uma prisão no mundinho delas. Porque elas não querem aceitar a verdade, porque a verdade dói, querendo ou não. Uma coisa sobre ídolos políticos, as pessoas querem que você toma um partido, ou você escolhe lado A ou lado B, ou é direita ou esquerda, ou é Lula ou Bolsonaro, etc. Esse tipo de coisa. Ou seja, não tem algo concreto você escolher racionalmente, não. Você tem que escolher por meio de idolatria, é quem você gosta mais, sei lá, é quem te entretém mais, ok? É quem tem mais meme na internet, já que muito era culpa da eleição do Bolsonaro foi por causa dos memes, que ele ficou muito famoso por causa disso. Ou seja, as pessoas não conseguem viver sem tomar um partido. Ou você tem que ser esquerda ou direita. Você não pode ser alguém que tá buscando a verdade. E se você é esse tipo de pessoa, eu vou falar mal de você, vão falar que você é covarde porque não escolhe um lado, etc, esse tipo de coisa. Então você vê como as pessoas funcionam, não, né, sob relação à verdade, à mentira, como o sistema manipula elas. Outra coisa também é uma pessoa que faz uma crítica construtiva à outra. Por exemplo, uma pessoa, ela é gorda, ela tá obesa, e a pessoa fala assim, uma crítica construtiva, falando que ela precisa emagrecer pra cuidar mais da saúde dela, só que a pessoa não consegue interpretar isso, e ela é pessoal. Ela acha que a outra pessoa tá atacando ela, só que não.
ela só tá falando uma verdade, mas como a verdade atinge o ego dela, né? Como eu dito, a verdade dói, muitas vezes, ela não quer aceitar. Isso é triste, porque pessoas que vivem em base no ego nunca vão encontrar a verdade. Elas sempre vão viver de mentiras, de ilusões. E as pessoas não aceitam que determinadas pessoas, mesmo que se esforçam muito para alguma coisa, não vão chegar lá, porque elas têm algum tipo de limitação genética, ou esse tipo de coisa, ou limitação pelo ambiente. E eu não tô querendo, sei lá, desmotivar as pessoas do tipo. Não, eu estou querendo falar um fato. Um exemplo é o vídeo da genética, né? Que eu falei, mas isso serve para outras coisas. Áreas de vida, carreira profissional, esse tipo de coisa. Isso vai de encontro ao mito da meritocracia. A meritocracia não existe de forma geral. Por exemplo, uma pessoa que ia conquistar algo grande na vida precisou de certas circunstâncias, dons e pessoas para conquistar esse tipo de objetivo. Só que as pessoas não querem citar isso. Elas acham que só por conta do esforço elas chegam no objetivo. Mas estou falando que não é para você ser disciplinado, mas se meritocracia funcionasse, um cara que, sei lá, se esforçasse muito para se tornar profissional na NBA, não teria barreiras por causa do país que ele mora, se ele nasceu com algum tipo de limitação de altura, por exemplo. Um cara que nasce nos Estados Unidos e tem 1,90, sei lá, 2 metros, vai ter muita mais facilidade de conseguir se tornar jogador. Eles têm mais oportunidades do que um cara que mora no Brasil e tem, sei lá, 1,80 m no máximo. É isso que eu tô querendo dizer. Às vezes, Deus tem um plano de vida diferente do que a gente imagina. Mas como a gente não sabe, a gente fica lutando contra a nossa própria vocação e destino. Por exemplo, sei lá, pode ter alguma pessoa, um cara que tem um talento absurdo em alguma área, sei lá, artística ou coisa do tipo, só que ele tenta se tornar jogador de futebol por causa do meio, das influências, porque ele acha que aquele caminho vai ser o único que ele tem. Então é isso que eu tô falando. O que comprova é que as pessoas não gostam da verdade é que elas classificam algo, falam que é mentira, teoria é da conspiração, por parecer muito fora da realidade. Mas depois descobrem que aquilo era verdade. Um exemplo disso é o MK Ultra, que era uma teoria da conspiração, porém foi comprovado como verdade pelo próprio governo. Daí alguém pode estar pensando assim: ah, mas o MK Ultra, os conspiracionistas que falam do MK Ultra, é porque eles falam que o governo usa nas celebridades, não sei o que. Sim, isso é verdade, só que o fato é que o MK Ultra realmente existiu. Você crê ou não? E foi usado pelo governo. E eu vou até deixar as fontes aí. Não sei mas se eu vou colocar no vídeo ou no link da descrição. Mas continuando. Ou também os arquivos do assassinato de John Kennedy, que mostram que tem evidências que Hitler teria se escondido e morrido em um país da América Latina. E tem algumas fotos lá mostrando isso. Essa é evidência, né? Quer dizer que é um fato, só que as pessoas tratam algo como uma mentira já, sendo que aquilo pode ser verdade, e tem evidências sobre aquilo, só que elas não aceitam porque no mundo delas, se aquilo se comprovasse, destruiria totalmente a ideia de um mundo perfeito que ela tem na cabeça. Outro fato é que também era tratado como a teoria da conspiração, é o estudo de Tuskegee, que fala que o governo americano estava infectando, de propósito, negros pobres com sífilis, que foi confirmado depois. Você percebe como que é fácil manipular e enganar as pessoas, ainda mais o governo? Daí tem pessoas que, sei lá, quando alguém apresenta isso, fala disso, elas tratam como teoria da conspiração, porque na cabeça delas, elas confiam muito no governo. Só que mal sabem o tanto de coisas erradas que o governo faz, o sistema, né? Tanto que esse caso aqui de teoria das conspirações que foram comprovadas é só um pouco só. Tem várias coisas que eram ditas
como teoria da conspiração e depois foi visto como verdade. Tem uma questão também que o governo, o sistema, só quis liberar essas informações ao público vários anos depois. Ou seja, eles liberam quando eles querem e não quando descobriram que era verdade. Ou já sabiam que era verdade, né? E se liberam de forma velada, né? Porque você não vê essas notícias passando no jornal, uma TV ou coisa do tipo. Imagine o tanto de informações que eles sabem, mas não liberam pro público. E se você se diz adulto e ainda acredita no governo, no mínimo você é muito inocente, né? Ingênuo, porque tem vários esquemas de corrupção, várias outras coisas. Se eu não me engano, até tinha um esquema lá de esquema de Lava Jato, coisa do tipo, que era visto como teoria da conspiração também, mas só que depois foi comprovado e virou notícia nacional. Então, se você realmente acredita no governo ainda, você tem que repensar as suas crenças, né? E o fato das pessoas acreditarem em algo conforte o ego delas e não com a verdade em si, é algo que se denomina de viés de confirmação. Por exemplo, um crente ou uma crente que jura de pé junto que o marido ou a esposa deles nunca vai trair, são pessoas muito ingênuas, pra falar a verdade, porque as pessoas são corrompidas e pecadoras. A própria Bíblia fala disso. Você confiar fielmente na pessoa demonstra uma falta de conhecimento sua. Porque as pessoas sempre cometem erros, então você tem que ter essa noção na sua mente. Eu gosto muito de uma frase do Olavo de Carvalho, que ele fala assim: se você não está preparado para um belo dia, sua esposa chegar aos plantos, chorando nos seus braços, falando que traiu você com o vizinho, você não está pronto para casar. E eu lembro que antigamente eu achava essa frase muito sem noção, não sei o que. Eu achava que era frase de corno, que não sei o que, ficava zoando, só que depois de um tempo realmente percebi que faz sentido. Porque eu vi o Newman, não sei se você que tá assistindo conhece o Newman, só que ele tinha um grupo no Telegram, que inclusive eu fui banido por falar que as pessoas lá, os adolescentes lá, levavam tudo a sério, levava tudo como verdade, o que o Neyman dizia. Daí eu fui banido por causa disso, porque eles achavam que o Neyman era um deus, nunca errava. Ele postava isso, né, que o Olavo de Carvalho era corno, não sei o que, aceitava ser corno, esse tipo de coisa, só que quando você amadurece e para refletir, você percebe que essa frase faz muito sentido, porque você tem que ter a noção, como eu já disse, que as pessoas podem errar a qualquer momento. Isso é um fato. Você quer ou não. Então, você tem noção disso, é algo bom pra você. Não significa que qualquer mulher que você for selecionar, você vai ser corno ou coisa do tipo, só que você tem que ter essa noção. Porque se você não tem essa noção, você se torna imaturo, digamos assim. E eu não tô querendo fazer as pessoas começarem a buscar a verdade por causa desse vídeo. Até porque eu sei que isso é impossível. Isso depende da pessoa. É como eu digo, o despertar é individual. Eu só tô estregando uma verdade que está na cara de todo mundo, mas ninguém aceita. E tem uma frase que eu gosto muito que é assim: a verdade sempre vai prevalecer no final. Não importa se vai passar anos, meses, sei lá, décadas, a verdade sempre vai ser mostrada de alguma forma. O exemplo disso é os arquivos do John F. Kennedy, né? Que algumas pessoas achavam que o próprio Estados Unidos, né, meio que velou a morte dele e tirou algumas informações. Porque ele tentava combater a CIA, né? Porque ele achava que a CIA era meio enganosa. Ele discordava de alguma coisa sobre Israel, esse tipo de coisa, sobre bomba nuclear. Daí, os arquivos que foram lançados mostram que isso era verdade, que o governo dos Estados Unidos realmente velou a morte dele, algumas informações, que o Estado de Israel meio que estava estressado, não gostava dele por causa disso, por conta dessa questão, de ele não concordar com os programas de armamento nuclear de Israel.
Então, eles meio que influenciaram a morte dele. Eu sei que as pessoas vão achar que eu sou conspiracionista, que não sei o quê, que eu tô endoidando, que eu sou esquizofrênico. Só que eu vou deixar as fontes do que eu falei. Se vocês acharem que é mentira ou coisa do tipo. Porque é tudo o que eu falo nesse canal aqui tem evidências. Tanto evidências de vivência, tanto evidências teóricas mesmo. Então eu não falo da boca pra fora. Eu falo o que eu vejo é como verdade. E é isso, falou.